Nós vivemos em um mundo de muitas injustiças. Eu acredito que todos nós já fomos injustiçados alguma vez em nossa vida. Injustiças que nós às vezes sofremos no nosso trabalho, injustiças na nossa vida, por parte de marido, por parte de esposa, por parte de amigo, enfim. Nós vivemos em um mundo injusto e às vezes eu fico pensando que nós vamos conseguir com que haja justiça na terra, mas infelizmente neste mundo nós não vamos ter uma sociedade plenamente justa. Nós precisamos de juízes justos, mas muitas vezes nós vemos injustiças tão grandes que são feitas a pessoas que nós ficamos indignados com as coisas que acontecem. Onde está Deus nesta hora? Quando você vê uma injustiça destas, as pessoas começam até a duvidar da existência de Deus. Como é que Deus permite que uma criança seja morta? Como é que Deus permite tantas injustiças na terra? Como é que Deus, se Deus é bom, como é que Deus permite que matem aquela pessoa inocente? A indignação que às vezes as pessoas sentem. Eu ouvi um judeu perguntando para um rabino: vocês falam que Deus é bom, como é que Deus permitiu o holocausto? Como é que Deus permitiu que crianças inocentes morressem? Às vezes é o questionamento de muitas pessoas: como é que um Deus bom permite essas coisas? Porque na verdade Deus ele dá o livre-arbítrio para você escolher o que você faz da sua vida. Você veio nesse lugar não foi porque você foi obrigado, você veio por livre vontade, você veio porque falou: eu vou para a igreja. Deus não foi lá na tua casa e mandou anjos carregarem você e forçarem. Não, Deus dá a você a liberdade de fazer escolhas boas e escolhas ruins, e muitas vezes você faz escolhas ruins na sua vida, meu amado, e não é culpa de Deus. Não culpe a Deus pela maldade das pessoas. Não culpe a Deus pela maldade das pessoas. E às vezes a gente pensa: onde está Deus? Deus não viu? Por que Deus não mandou um anjo para defender a Nabote? Por que Deus não impediu que o rei o matasse? Por que matou aquela pessoa inocente na prisão? Porque o juiz julgou com injustiça e aquele que era inocente perdeu a sua vida. Será que Deus não enxerga essas coisas que acontecem na terra? Onde está Deus? Às vezes o julgamento de Deus não vem na hora que a gente acha que deve vir. Às vezes o julgamento de Deus não vem no mesmo instante. Às vezes o julgamento de Deus não vem daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. E às vezes não vem nem mesmo nesta vida. Mas a Bíblia diz que um dia vai haver o acerto de contas do Senhor Criador do universo, o Rei do universo, com cada ser humano que vai ter que comparecer diante do seu tribunal. E você pode ser uma pessoa poderosa, você pode ser bilionário, você pode ter sido rei, você pode ter sido imperador, pode ter sido quem for, o homem mais poderoso, o presidente da América, um dia vai se dobrar, vai se ajoelhar, vai colocar o rosto no chão, diante do Deus Todo-Poderoso do universo, e vai tremer as suas pernas, por causa de pavor e de medo, diante do tribunal de Deus que é justo. Vai chegar o dia do acerto de contas. Mas algumas vezes Deus faz com que uma parte da justiça venha nesta terra. Pastor, basta eu pedir perdão e Deus perdoa? Sim, Deus perdoa a mim, Deus perdoa a você, Deus perdoa qualquer pessoa. Isso não quer dizer que você vai ficar livre das circunstâncias dos seus erros, porque você vai sofrer circunstâncias por atitudes erradas que você tomou. Eu me lembro certa vez
Corrie ten Boom, ela estava pregando. Corrie ten Boom ficou no campo de concentração lá na Alemanha, na Polônia, por defender judeus, por esconder judeus na sua casa. Depois foi escrito aquele livro Refúgio Secreto, que é a história dela e da sua família. E ela foi presa, sua irmã foi presa, o seu pai foi preso. E quando separou as mulheres de um lado e homens do outro, ela nunca mais viu o seu pai. Seu pai morreu no campo de concentração. Eles nem eram judeus, mas defenderam judeus. A sua irmã morreu no campo de concentração e ela estava pregando. Depois que acabou a guerra, ela estava pregando numa conferência na Alemanha. E então ela disse que quando fez o apelo, ela viu nos corredores um homem de jaqueta, de casaco marrom, que chegou na sua frente. E ela disse que ela gelou naquele instante, porque na sua mente veio a memória que aquele era um guarda nazista que judiou dela e da sua irmã no campo de concentração. E ela falou que ela contou a sua história quando ela pregou, e quando terminou o culto, aquele homem que estava ali na frente para entregar a vida a Cristo, veio falar com ela, e veio falar para ela: olha, eu fui um soldado no campo de concentração que você mencionou, eu queria que você me perdoasse pelo mal que eu causei. E ela falou que ela não conseguia tirar a sua mão e estender a mão para aquele homem, porque veio uma indignação, ela lembrando da sua irmã. Mas ela falou: naquele instante eu me lembrei de Jesus lá na cruz, que eu era uma pobre pecadora e Jesus morreu no meu lugar. E então eu entendi que assim como Deus me perdoou, que eu poderia perdoá-lo também. E eu estendi a mão para alguém que judiou de mim, da minha irmã, num campo de concentração. Mas isso não isenta as pessoas das consequências dos seus erros. Elas vão pagar um preço por aquilo que elas fizeram. Porque Deus é misericordioso e Deus nos perdoa, mas Deus não tira consequências de, às vezes, o sofrimento, a separação, a perda da família, a perda de entes queridos, a perda de pessoas que a gente amava, enfim, as tristezas, o vazio, a dor que aquelas coisas trazem, o isolamento, às vezes, que faz com que as pessoas nos odeiem por causa das atitudes que nós tomamos na vida. Enfim, o julgamento vai nos encontrar de alguma maneira. Se passam 20 anos, longo período, Deus se esqueceu. Deus não se esquece. Você acha que Deus se esquece? Deus não se esquece. Deus não se esquece de nada. Você pode se esquecer, Deus não se esquece. Jeú, comandante, capitão dos capitães do exército de Israel, que Deus havia falado para Elias ungir a Jeú como rei de Israel. Elias não teve tempo de ungir a Jeú como rei de Israel. Quem unge a Jeú como rei de Israel é o profeta Eliseu. O profeta Eliseu manda um dos profetas lá, um dos moços dele, falou: olha, você vai até o acampamento de Israel, os capitães vão estar lá, você chama o capitão Jeú, e quando o capitão chegar próximo, você derrama o azeite sobre a cabeça dele e diz assim: assim diz o Senhor Deus ungiu você rei de Israel, e você vai acabar com a casa de Acabe. E o moço foi lá e ungiu a Jeú. E os comandantes, quando ouviram aquilo, começaram a gritar: Jeú é o rei de Israel. A Bíblia diz que Jeú monta na sua carruagem de guerra e vai até o palácio de Jezreel. E quando ele entra pelos portões do palácio, Jezabel, que estava lá, ela sai na janela lá do alto, ali na sacada. E ela, quando vê a carruagem de Jeú, do capitão do exército, se aproximando, ela grita de lá: por acaso venceu os inimigos? E Jeú, ele de lá de baixo, ele grita lá, havia servos ao redor dela, ele grita: quem aí está do meu lado? E 2 ou 3 fizeram com a cabeça, e ele grita para eles: joguem ela daí. E eles jogaram Jezabel de lá de cima do palácio, e ela cai e se espatifa no chão. A Bíblia diz que o sangue dela espirra nos cavalos, espirra na parede. Jeú passa com a carruagem por cima de Jezabel, encosta a carruagem lá no canto, entra para dentro do palácio, senta na mesa, janta, come e bebe, e diz aos seus servos: vão agora, sepultem aquela maldita, porque ela é filha de rei.
E os seus servos vão lá sepultar a Jezabel. E quando chegam lá, voltam correndo para dar a notícia a Jeú. E falam para Jeú: olha, acontece o seguinte, não tem como sepultar apenas um esqueleto lá. Sobraram apenas os seus pés e a palma das suas mãos, porque os cães comeram toda a carne de Jezabel. E então Jeú ali na mesa, ele fala: isto aconteceu para se cumprir a palavra que Deus falou através do profeta, que cães comerão a carne de Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. Sabe por quê? Porque você pode desacreditar de Deus, você pode falar que a palavra de Deus nunca vai se cumprir, você pode falar: tudo isso, esse livro é uma fantasia da cabeça de alguém. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz, e Jesus falou, que nem um J ou a menor letra do alfabeto hebraico vai deixar de acontecer sem que esta palavra se cumpra. Esta palavra que está escrita aqui nesse livro, meu amado, você crendo ou não crendo nela, ela vai se cumprir sobre a vida das pessoas. A Bíblia diz: os olhos do Senhor estão por sobre toda a terra. A Bíblia diz: os olhos do Senhor estão sobre os maus e sobre os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus é um reto juiz e Ele sente indignação todos os dias. A justiça, se não for feita, ela não é justiça. Então, aquela fala de que Deus é apenas amor, Deus é bonzinho, viva de qualquer maneira, afinal Deus falou: ame o teu próximo. Sim, Deus fala para eu amar o meu próximo, e Ele ama todas as pessoas de tal maneira que Ele deu Jesus para morrer por cada pessoa. Jesus morreu até por Hitler, se Hitler recebesse a Cristo como seu Senhor e Salvador. Jesus morreu por todas as pessoas. Mas o fato de Deus ser bom, o fato de Deus ser amor, não quer dizer que a bondade exclui a justiça, não quer dizer que o amor de Deus é contrário à justiça de Deus. Mas, como tantas vezes eu já falei, o amor de Deus é justo e a justiça de Deus é amorosa. A ira de Deus faz parte do caráter de Deus para executar justiça sobre a terra. Como Jonathan Edwards, o pregador de 300 anos atrás, pregou seu sermão famoso, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E ele fala o seguinte: a vida do ímpio é como uma teia de aranha. Ele está preso por um fio, e aquele fio vai ser cortado, ele vai cair no abismo. Então, não se engane, meu amado. Deus é justo, Deus é justo, Deus é o justo juiz. Você não deve desejar o mal para ninguém, mas entregue as coisas nas mãos do Senhor, descansa o teu coração nele. Saiba que se você fizer o que é reto, se você fizer o que é honesto, se você fizer o que é justo, a bênção do Senhor vai correr atrás da sua vida, onde você estiver, meu amado. Deus vai abençoar a você, e o que você precisa na tua vida é a bênção do Senhor sobre a sua vida. Ainda que o homem te despreze, eu sei que muita gente morreu injustamente. Cristãos foram mortos nas arenas romanas, cristãos foram queimados na Inquisição, cristãos arderam em fogueiras na Idade Média, simplesmente por pregarem a verdade. E Estevão foi apedrejado. Eu vejo que Deus naquela hora dá uma força sobrenatural aos seus filhos para resistirem ao fogo e resistirem às pedradas, e que Jesus se levanta no céu para receber estas pessoas, e aquela dor é por um instante, mas no segundo seguinte elas estão diante do seu Senhor, sendo abraçadas, estando ali para sempre na presença de Deus. Não tenha medo da morte. Jesus, ele falou: não tenha medo da morte. Teme aquele que além de matar você pode lançar você no inferno, que é Deus. Não tenha medo, mas um dia o juízo vai vir sobre todas as pessoas, e você deve viver a sua vida para Deus e descansar no Senhor, e não deixar que mágoas e amarguras entrem no teu coração, mas cada vez mais buscar ao Senhor. E quando você andar com Deus, a bênção vai vir atrás de você,
onde você estiver, ainda que você sofra injustiças, o Espírito Santo vai te consolar e o Senhor vai te ajudar e vai te abençoar. Amém?